Olá pessoal, eu quero propor um pensamento, uma reflexão acerca de um tema, de um assunto que às vezes é um pouco controverso entre os cristãos. Eu quero falar sobre finanças, sobre dinheiro e se Deus ele nos concede apenas o necessário para que a gente viva, ou seja, se Ele nos dá apenas aquilo que a gente precisa, o básico, para que a gente possa ter uma vida razoavelmente abençoada, ou se Deus é um Deus que nos dá algo a mais, algum excedente, ou seja, se é a vontade dele que a gente tenha sobras, ou seja, que exceda as nossas necessidades, aquilo que a gente ganhe, exceda as nossas necessidades a ponto de sobrar. Isso eu quero ler um texto que está aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 9, que diz assim, o versículo de número 8. Deus pode, eu quero ler a versão da Bíblia de Jerusalém, muito interessante essa versão. Diz assim, Deus pode cumular-vos de toda espécie de graças, para que tenhais sempre em tudo o necessário, e vos fique algo de excedente para toda boa obra. Então observe o que o texto sagrado diz. Deus pode cumular-nos de toda espécie de graça, para que a gente possa ter sempre, não em alguns momentos, mas sempre e em tudo o necessário e nos fique algo de excedente para toda boa obra. Então Deus, com base nesse texto, Ele não quer apenas que os seus filhos tenham o básico ou o necessário para suprir as suas necessidades mais básicas. Deus quer que os seus filhos, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que seus filhos tenham as suas necessidades supridas e que sobre na sua vida. E aqui eu estou falando sobre finanças, porque o contexto desse versículo que nós lemos aqui é um contexto onde o apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Corinto a respeito de ofertas, a respeito de dinheiro, a respeito de finanças. Então, a vontade de Deus para os seus filhos é que eles possam ter para suprir as suas necessidades e, além de terem as suas necessidades supridas, ainda terem um excedente. Ou seja, Deus deseja que os seus filhos tenham algo sobrando. Deus é um Deus que supre nossas necessidades e supre além daquilo que a gente necessita para que sobre. E essa sobra, há um propósito para isso. O próprio texto vai responder, vai dizer que esse excedente é para que a gente possa fazer, praticar boas obras. E se você continuar lendo o versículo de número 9, você vai ver que diz assim, conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, quando Deus ele nos supre, e ele nos supre para que sobre, essa sobra, Deus, ele espera que a gente pratique boas obras, que a gente pratique a generosidade para com pessoas que precisam, para com o seu reino, para com a sua obra, enfim. Deus quer que a gente tenha um excedente para que a gente possa ser praticantes de boas obras com o dinheiro. Ou seja, fazendo do dinheiro um canal de bênçãos para outros, fazendo do dinheiro um canal de bênçãos para o reino de Deus aqui na terra. Então Deus ele nunca vai nos suprir apenas no básico. Ele sempre desejará suprir-nos para que haja um excedente. Aí talvez você vá dizer para mim assim, pastor, mas com o que eu estou ganhando hoje, eu mal apenas estou conseguindo pagar as minhas contas. E olha que eu sou um cristão, né? Eu tenho praticado o princípio do dízimo,
e coisa e tal, mas não tem me sobrado e eu precisaria então que Deus aumentasse a minha renda. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Você não precisa que Deus aumente a sua renda. Você não precisa que Deus aumente os seus ganhos. Você precisa crer que Deus pode multiplicar isso que você já está ganhando. E multiplicando isso que você já está ganhando, por mais que pareça pouco aos olhos dos homens, vai sobrar. Pastor, e como que isso pode ser possível? Através de semeaduras. Você pode separar algumas sementes dentre isso que você ganha e semear. Fazer algumas semeaduras. E Deus vai multiplicar essas sementes e fazer com que aquilo que você ganhe hoje valha por talvez 3, 4 vezes aquilo que realmente seria o valor real do que você está ganhando. Então Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não precisa fazer com que os filhos dele ganhem 5, 10, 20, 30 mil reais para que haja um excedente na sua vida, no que diz respeito a finanças, dinheiro. Deus precisa apenas que eu creia no princípio da semeadura e pratique esse princípio. E então Deus fará aquela semente se multiplicar. E Deus entrará naquilo que eu estou ganhando hoje, naquilo que você está ganhando hoje, ou tendo como renda ou prebenda hoje, e vai multiplicar. Pastor, o senhor pode me dar um texto bíblico para fundamentar isso aí? Mais um posso. Você lembra da multiplicação de Jesus naquele momento em que ele estava com aquela multidão naquele lugar deserto e um menino aparece com 5 pães e 2 peixinhos? Pois é, aquele rapaz colocou nas mãos de Jesus aquilo. Ele fez uma semeadura com aquilo que ele tinha. E Jesus pega aquele pouco e multiplica a tal ponto que uma multidão de 5 mil pessoas, 5 mil homens, alguns estudiosos dizem que eram mais de 20 mil pessoas, se alimentem, e a Bíblia diz que ainda sobra. Então, quando eu creio que Deus é poderoso para multiplicar o pouco que eu tenho, o poder da multiplicação se manifesta nesse pouco, a ponto de produzir um excedente, para que com esse excedente eu possa ser um canal de bênçãos para pessoas que necessitam, para o reino de Deus. Então acredite que Deus quer que sobre na sua vida, que haja um excedente nas suas finanças, no seu dinheiro, para que você possa ser canal de bênção para outras pessoas. E a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: aonde que Deus será mais glorificado? Onde que você acha que Deus é mais glorificado? Multiplicando pouco ou aumentando mais para que você ganhe mais para poder então ter um excedente? Eu creio que Deus é mais glorificado pegando aquele pouquinho que o mundo olha e diz assim: esse coitado aí ganha só isso aí, e multiplicar, e as pessoas de fora olhar e dizer assim: como que você está conseguindo fazer isso ganhando apenas essa quantia? E você vai dizer para ela: isso é o poder de multiplicação de Jeová Jiré na minha vida. Eu comecei a semear sementes e as sementes começaram a se multiplicar. As que permaneceram comigo se multiplicaram e hoje eu consigo fazer coisas na minha vida, na minha família, dar coisas para minha família, abençoar pessoas que outros ganhando o dobro, o triplo do que eu ganho, não conseguem. Você aí, no teu trabalho, talvez você ganhe aí 2 mil reais e todo mundo à sua volta ganha a mesma coisa. Aí, de repente, essas pessoas vão começar a olhar para você e ver que você começa a conseguir adquirir coisas, ser o canal de bênção para outras pessoas com o mesmo valor que eles ganham. E eles vão perguntar: como é que você está fazendo isso? E aí você vai poder dizer: é Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus da multiplicação que está na minha vida. E se você também quer isso, então vem comigo que eu vou te apresentar esse Deus. Então Deus quer que você, meu irmão, tenha sobrando. Ele quer multiplicar na tua vida para você ter um excedente, para você ter sobras. Amém? Ele quer que você viva uma vida abundante e que ainda venha sobrar. E Ele é poderoso para multiplicar na tua vida esse pouco que talvez hoje você diga que está ganhando. Apenas pratique o princípio e creia naquilo que está escrito.
Aqui, pastor Laerte servindo a mesa. Eu quero orar por você agora. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que estará assistindo esse vídeo, meu Deus. E quero que o Senhor se manifeste na vida dele com o poder da multiplicação, para que todas as necessidades dessa pessoa sejam supridas e haja um excedente na sua vida. Sim, um excedente nas suas finanças. Eu quero profetizar que haverá um excedente nas suas finanças, que aquilo que ele está ganhando hoje começará a se multiplicar e aquilo que sobrar, ele vai poder praticar toda sorte de boas obras e o Senhor será glorificado. E quanto mais ele praticar essas boas obras, mais semeaduras ele for fazendo, mais multiplicação vai acontecer. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que multiplica os 5 pães e os 2 peixes para alimentar uma multidão e ainda faz sobrar 12 cestos cheios. Então multiplique na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga, e que ele experimente na sua vida o excedente de Deus, que sobre na sua vida, que haja multiplicação e ele possa investir em toda boa obra. Em nome do Senhor Jesus. Beijo no teu coração, Deus te abençoe.